Inter vence na altitude com gol de Ener Valencia e encaminha a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Depois da partida, Eduardo Cudê valoriza a estratégia adotada pelo time. E ainda hoje, Renato pode voltar a utilizar o Grêmio com 3 zagueiros. Retornos de Jeromel e Kahneman podem ser preponderantes para a volta da formação antiga. Nós vamos começar o esporte, obviamente, falando da vitória do Inter, né, Rafa, que acabou surpreendendo muitos torcedores, que até os mais confiantes, né? Comenta um pouco mais a respeito disso e, aliás, boa tarde, né? É isso, Ana, boa tarde para você, que está acompanhando o Fala Rio Grande. O Inter venceu na montanha, podemos dizer assim, lá em cima, estava bem acima do nível do mar, na altitude, com o gol do Ener Valencia. O Inter que soube sofrer, soube se defender. Começou o jogo sofrendo com uma pressão, é claro, do Bolívar, mas conseguiu fazer um gol e conseguiu no segundo tempo mais se defender do que atacar, mas manter a posse de bola, né? Isso foi importante para o Inter conseguir esse resultado. A gente confere mais sobre como foi esse jogo. Em La Paz, o time montado por Eduardo Cudê tinha novidades: 3 zagueiros. Além de Vitão e Mercado, Nico Hernandes também começou o jogo. E a partida iniciou movimentada. O time da casa, é claro, tentou pressionar a equipe gaúcha. E aos 10 minutos do primeiro tempo, Rocher fez uma grande defesa para garantir o 0-0. E se o empate estava bom para o Inter, Ener Valencia tratou de deixar ainda melhor. Lançado por Alan Patrick, o camisa 13 colorado bateu forte no canto e abriu o marcador. Na comemoração, teve até dancinha aqui do Brasil. Depois de sofrer o gol, o Bolívar continuou atacando. Mas as melhores oportunidades da primeira etapa foram concluídas todas para fora. No segundo tempo, o Inter estava mais cansado, mas ainda assim conseguindo se defender bem. O Bolívar aumentou a pressão. Rocher defendeu aos 16 minutos um grande chute de fora da área. E depois disso, em menos de 5 minutos, a equipe boliviana colocou 2 bolas na trave. Apesar da pressão, o time não conseguiu marcar e o placar final ficou em Bolívar 0, Inter 1. Agora, a decisão das quartas de final acontece no Beira-Rio. E, Rafa, o técnico Eduardo Cudê, ele deu uma entrevista coletiva, né, falando a respeito da vitória. Como é que foi essa entrevista? Ele comentou alguma coisa interessante, assim, a mais, além da vitória, obviamente, né? Isso, né? O Cudê falou... O Cudê costuma falar bastante, né? É um pouco difícil entender o que ele fala. Ainda é, né? Ele tá tentando aprender o português, mas falou bastante sobre como que o Inter adotou, qual estratégia o Inter adotou para enfrentar o Bolívar e enfrentar a altitude, né? O Inter tinha um desafio e tanto, é claro, o Bolívar é uma boa equipe e a altitude era um adversário a mais, a gente pode dizer assim. O Bolívar, por si só, é um bom time, é um time que está entre os 8 melhores da Libertadores e a altitude também é um problema. Costuma ser um problema principalmente para o Inter, né? O Inter foi lá, conseguiu fazer o enfrentamento. Tem muita gente dizendo que o Inter teve sorte no segundo tempo e é um pouco de verdade, as bolas... 2 chances do Bolívar pararam no travessão e o Inter teve 2 escapadas com o Valencia praticamente só, né, Sueli? O lance que ele fez o gol e um outro lance ali que ele não conseguiu arrematar. Teve uma no segundo tempo que aí já mais cansado, o Ener Valencia não conseguiu, adiantou a bola e não conseguiu chegar. O Inter foi com uma estratégia clara, né, Sueli? Se defender e tentar os contra-ataques, em especial com o Ener Valencia. A gente vai ouvir agora o Eduardo Cudê falando sobre tudo que envolveu esse jogo, a preparação do Inter e especialmente a estratégia adotada na partida lá em La Paz. A verdade é que olhamos muito o jogo, não só do Bolívar, também de Stronge, para tratar de fazer a melhor estratégia aqui. A altura, a altitude se sente muito aqui. E todo o time sente muito. A ideia era ser um equipo curto, um time que esteja muito curto entre linhas e poder sair, porque ele aqui joga muito contra na última linha, por isso sempre tem homens de mais quando movimenta a bola. Pero bueno, acho que sim. O grupo fez uma grande partida e bueno, nos vamos muito felizes porque não é fácil ganhar aqui
pero consciente también que esto ainda no terminó, faltan 90 minutos en casa con nuestra gente, pero a Copa siempre hay que tener mucho cuidado en todo y bueno, ya está, se terminó el primer tiempo, por falar de alguna manera. Fala-se que o técnico colorado vem tendo em todas as últimas partidas, né? Quando o Inter perde, não está tudo errado, e quando o Inter ganha, não está tudo certo, né? Então o Kudê falou sobre isso mais uma vez, mas é claro, é muito mais fácil para o técnico dar uma entrevista coletiva depois que ganha, né? Falar sobre as estratégias que adotou que levaram à vitória, porque ele até falou sobre isso no jogo agora contra o Fortaleza, sobre as estratégias que ele adotou, mas como deu uma derrota, não dá para observar muitas coisas boas. Aí o Kudê conseguiu a sua segunda vitória desde que voltou ao Internacional, a segunda pela Libertadores. Rafa, o Sérgio Rocher, o goleiro do Inter, também falou, né, nessa mesma coletiva de imprensa. O que exatamente ele comentou a respeito? Isso, a gente viu ali o Rocher, né, Sueli, mais uma vez foi um destaque da partida, fez uma grande defesa, a bola vinha no contrapé, ele conseguiu defender, teve toda a questão da altitude, que a gente sabe que muda a velocidade da bola, o Rocher a gente viu na matéria uma defesa de fora da área, que a bola faz um movimento que não é natural, se a gente for ver partidas aqui no Brasil, pega um efeito que não é natural, e o Rocher fez mais uma vez uma grande defesa, o Rocher que vem sendo o destaque do Inter na Libertadores, né? Jogando no Monumental de Nunes, ia falar na Bomboneira, mas foi no Monumental de Nunes contra o River Plate, foi o melhor jogador do Inter em campo, no Beira-Rio bateu o pênalti decisivo e ontem mais uma vez fez uma grande partida. A gente ouve agora o Sérgio Rocher falando sobre a sua atuação, mas valorizando muito mais o desempenho do grupo como um todo. A equipe tudo fez, acho, uma partida muito boa, um sacrifício gigante. Acho que todos teníamos que fazer um grande jogo. Fizemos, estuvimos dentro do campo e estuvieron afuera, tirando para cima para nós, apoiando. E se conseguiu um resultado muito bom. E, como falou o Chacho, é muito difícil jogar, muito difícil ganhar. E nós conseguimos, mas ainda queda 90 minutos, muito difícil contra um time que também fora de casa joga bem. Então hay que tener cuidado y no se confiar. Hay que cambiar el chip ahora para lo que viene, Brasileirão y preparar el próximo jogo que va a ser muy importante en nuestra casa. Bem difícil entender os dois, né, Rafa? Mas a respeito, né, o Inter acabou tendo uma vantagem, querendo ou não, contra o Bolívar, né? E como é que fica agora a questão do placar, como é que funciona essa vantagem do Colorado agora? É uma grande vantagem, né, Sueli? O Inter foi lá para tentar não perder, conseguiu uma vitória pelo placar mínimo, 1-0, mas foi muito importante, né? Agora o Inter pode, aqui no Beira-Rio, empatar o jogo em 0-0, 1-1, 5-5, quanto for que se classifica. Claro que uma nova vitória do Inter classificaria e o Inter pode também perder o jogo por um gol de diferença, que aí a decisão vai para os pênaltis. E é importante dizer, Sueli, já faz um tempinho, mas é sempre bom reforçar que não existe mais gol qualificado, né? Se o Bolívar vier aqui e fizer 5 gols no Inter e o Inter fizer 4, a diferença continua de apenas um gol, mesmo ele tendo feito o gol fora de casa, a decisão iria para as penalidades. O Inter tem uma boa vantagem, encaminhou sim a vaga para as semifinais da Copa Libertadores da América, tá de olho também no jogo entre Fluminense e Olímpia para saber quem é o seu possível adversário na semifinal. Bom, de Inter é isso então, né, Rafa? E agora a gente vai falar do lado azul, né? Aqui do Rio Grande do Sul, porque o Grêmio tá com um dilema para escalar o time, né? Com 2 ou 3 zagueiros, como é que tá funcionando isso aí? Isso, o Renato tá mudando bastante a equipe do Grêmio, né, Sueli? Se a gente for analisar as partidas do Grêmio dos últimos jogos, o recorte é negativo, é verdade dizer, né? Talvez seja um recorte maldoso. A gente pegar as últimas partidas do Grêmio, o Grêmio não teve bons desempenhos. Venceu o Fluminense numa boa partida, mas na comparação com o próprio Grêmio, que o Grêmio demonstrou em campo, não foi muito bem. O Grêmio está mudando seu esquema e pode voltar a jogar com 3 zagueiros. A gente vai conferir na reportagem agora. E muito dessa volta ao sistema com 3 zagueiros se deve ao retorno do Kahneman, que está recuperado, deve voltar a jogar, deve se concentrar pelo menos para a partida contra o Cruzeiro, e também do Jeromel. Após a derrota na Vila Belmiro, o Grêmio pode voltar a atuar com 3 zagueiros. Depois do gauchão, o esquema foi implementado pelo técnico Renato Portaluppi para dar mais solidez defensiva e liberar os laterais que atuavam como alas. Renato chegou a dizer que essa formação deixava o tricolor mais ofensivo. O esquema inicial contava com Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman.
Com os três, o desempenho do Grêmio foi bom, e principalmente o do atleta argentino melhorou bastante nesta maneira, já que Kahneman tinha mais liberdade para fazer a marcação alta. Porém, as suspensões do zagueiro argentino e algumas lesões fizeram com que Renato tivesse que mexer no time. Nas últimas 3 partidas, Portaluppi utilizou 2 zagueiros, Rodrigo Eli, o novo contratado, e Bruno Alves. E antes disso, o técnico gremista também utilizou 2 zagueiros contra o Vasco da Gama, só que desta vez, Bruno Alves e Bruno Vini. A última vez que Renato começou o jogo com 3 zagueiros foi no empate contra o Goiás na Serrinha. Além dos 2 Brunos, Gustavo Martins também completou o trio. Agora esse esquema pode voltar a ser adotado no próximo jogo contra o Cruzeiro. Kahneman pode ser uma das novidades e outra pode ser Pedro Jeromel, que faria, enfim, o seu primeiro jogo no ano. Rafa, parece que teve uma mudança na partida do Grêmio agora no domingo, na questão do horário, né? Que horário que vai ser agora? Parece não, né, velho? Teve uma mudança na partida de domingo agora do Grêmio. O Grêmio que ia enfrentar o Cruzeiro às 4 horas da tarde, horário tradicional do futebol aqui no Brasil, no domingo às 4 horas da tarde. Horário, inclusive, que foi esse jogo, último jogo na Arena Grêmio Fluminense. Mas o jogo vai ser mais tarde, por um pedido da detentora dos direitos, né, de transmissão. O jogo vai ser mais tarde, vai ser às 7 horas da noite, o que não agradou muito a torcida, né, Sueli? O jogo é mais tarde, já leva menos pessoas para o estádio, as crianças principalmente, quem vem do interior, que corresponde a uma boa parcela do pessoal que vem para o jogo. Também vai estar mais frio, também a gente sabe que vai esfriar, então vai tirar um bom percentual de público do estádio. O público ainda deve ser bom, deve ser 20, 30 mil pessoas, mas tinha uma expectativa maior, já que o jogo seria às 4 horas da tarde, o horário tradicional do futebol no Brasil. Bom, e o Tricolor já está treinando de olho no jogo de domingo, né? Como é que andam os treinos ali? E, obviamente, também por causa dessa mudança com 3 zagueiros também, né? Isso, Ellen. O Grêmio, inclusive, realizou um jogo treino hoje contra o Novo Hamburgo, ganhou de 2-0, 2 gols do Iturbe. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, fazer uma matéria mais completa sobre esse jogo treino. Mas o Grêmio está treinando, treinou ontem bastante a parte física, fez hoje um coletivo. O Grêmio está se preparando agora. Como foi eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio tem só o Brasileirão, né, Sueli? Então tem mais tempo para se recuperar, tem a semana para trabalhar, Renato tentar outras alternativas, e os 3 zagueiros que a gente citou ali pode ser uma delas, né? Tentar voltar com os 3 zagueiros, dar mais solidez defensiva, botar um zagueiro para morder, como a gente chama na várzea, né, Sueli? Marcar mais na frente, assim. Então pode ser que o Renato volte com o esquema com 3 zagueiros, porque estava dando certo. Por que não tentar mais uma vez, já que o Grêmio, a gente nota que caiu o desempenho, apesar de ter vencido o Fluminense. O Grêmio está treinando aí, vai ter a semana inteira para esse jogo de domingo contra o Cruzeiro, agora, 7 horas da noite na Arena. E, Rafa, o Grêmio tem uma novidade aí lá, né? Porque parece que eles lançaram, eles lançaram, aliás, né, um novo uniforme agora da equipe, né? E como é que tá esse uniforme aí? Muito diferente do que é o normal? Isso, pra gente encerrar aqui então, Sueli, o Grêmio lançou hoje, finalzinho da manhã, a nova 3ª camisa do Grêmio, né? Que são geralmente as camisas que o pessoal que fornece o material esportivo, que no caso do Grêmio é a Umbro, dá uma arriscada a mais, né? Os uniformes são meio padrões, tanto de Inter quanto de Grêmio, mas a 3ª camisa o pessoal dá uma arriscada a mais. E a do Grêmio é esse tom aí quase preto, um azul bem escuro, com os detalhes em outras cores azuis, né? Então, pensando numa 3ª camisa, a campanha diz nas noites copeiras do Grêmio, né? Noites de Grêmio aí, bem bonita, né, Sueli? A camisa, a gente sabe que os times jogam um pouco com essa 3ª camisa, mas a torcida gosta bastante porque, como eu disse, é uma camisa diferente, né? A camisa do Grêmio tricolor já é tradicional, muda o ano, troca tamanho da linha, algum detalhezinho assim, e a 2ª camisa do Grêmio geralmente é branca, né? A 2ª camisa é branca com alguns detalhes em azul e preto, mas a 3ª camisa costuma levar muita gente até as lojas para comprar. A gente sabe que o Grêmio tem a camisa celeste, por causa do Soares, muita gente comprou também, e essa camisa aí das noites copeiras pode também ser um sucesso de vendas em breve lá nas lojas do Grêmio. Preço caro, né, Sueli? Quase R$400 a camisa de jogador, então também afasta um pouquinho o pessoal de comprar as camisas, mas é uma camisa bem bonita. O Grêmio lançou aí, um pouco mais ousada, assim, no design, a gente pode dizer. Mas até ia te comentar, ele parece mais um preto do que um azul forte, né? Pelo menos na imagem que a gente estava acompanhando agora, né? Quase, tá mais escura também. É quase imagem, preto, né, Sueli? É um azul marinho, muito marinho, e daí tem os detalhes nesse azul. Não sei qual é o tom de azul, né? Aí eu vou mostrar um desconhecimento nas coisas. Mas é um tom de azul um pouquinho mais fraco, assim, parecido com um sinalizador
azul, né? Que seria, acho que essa é a referência que a Umbro tentou fazer, mas ficou bem bacana aí. Provavelmente vai vender bastante, as terceiras camisas vendem bastante, tem a questão do preço também, mas já estão disponíveis aí as novas camisas, que é a camisa número 3 do Grêmio. Bom, fechamos de esporte então por hoje, né, Rafa, com o Grêmio. E agora a gente vai acompanhar o restante das notícias, que tem bastante coisa ainda aqui no programa, viu? Fechou, Sônia. Valeu!